Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Chuva de Leads. A gente vai continuar essa segunda temporada falando sobre vendas de novo com o Thiago aqui. Eu sei que você já deve estar cansado de ver a cara do Thiago aqui, Não. mas vamos continuar falando sobre vendas. Então a gente viu na primeira temporada como gerar os leads, agora a gente vai ver como que você vai conduzir um processo comercial para fechar mais vendas aí na sua empresa. Beleza? Roda a vinheta. Thiago, primeira coisa que eu queria saber é que, você já deve saber, antes de eu começar a trabalhar com você, para mim, o vendedor era aquele cara que, tinha lábia, que era descontraído, que sabia improvisar a qualquer momento. Para mim, vender era aquilo. E eu achava que, um vendedor de sucesso precisava dessas características. Precisava nascer com o dom ou ter a arte de vender. E quando eu comecei a trabalhar com você, eu vi que não era isso na prática. Então, conta um pouquinho pra galera, desmistifica isso junto com o que você acabou fazendo comigo. Pô, legal, Gabriel. O bom é que você convive comigo todos os dias, você já participou de conversas, você fez treinamento comigo, então sabe que aquilo que a gente está batendo papo aqui é a prática do que a gente aplica no dia a dia quando a gente realmente tenta vender. E, cara, você está certo. E acho que isso vem muito do preconceito da era pré-internet, em que o vendedor era o único detentor das informações e, basicamente, ele se sentia um super poderoso e que tinha que bater meta e aplicar um monte de persuasões e artimanhas para conseguir bater suas metas e ganhar dinheiro. E, com o advento da internet, dentro do mercado B2B, a gente traz a ideia da consultividade, que a gente falou muito já nos podcasts passados, e que faz com que o próprio papel do vendedor seja diferente e muito mais útil e, não sei se a palavra é menos agressivo, mas com certeza mais empático, vamos assim dizer. Boa, e aí, cara, eu acho que isso tem muito a ver também com o próprio avanço da tecnologia, né? Como você falou, antes da internet e tal. E hoje, pelo menos no marketing, que é a parte que eu trabalho todo dia, tudo é dados, né? E, cara, nos últimos tempos a gente está vendo as tendências aí de aumento, Big Data, etc. E hoje em dia a tomada de decisão é direcionada via dados, né? Eu acho que isso traz também essa ideia para vendas, né? Isso, a gente vive muito isso aqui na nossa agência, né? Então, cada vez mais, a gente traz a ideia da obviedade. O quão é óbvio que aquela ação que a gente está fazendo realmente está trazendo resultados. Nos últimos 10 anos, e mais intensificamente nos últimos 5, o marketing vem sofrendo essa revolução em que o dono da decisão acaba não sendo um ser humano que tem uma opinião pessoal sobre uma estratégia XYZ sobre marketing. No final das contas, se o número me diz que o caminho é aquele, quem sou eu para duvidar? E acho que também nesses últimos 5 anos, essa mesma revolução vem cada vez mais acontecendo no contexto de vendas. E que, se a gente junta essa ideia de cada vez mais números, cada vez mais análise, cada vez mais entender que processos são importantes, a gente cada vez mais também começa a desmistificar essa persona do vendedor da lábia, do vendedor da persuasão, do vendedor freestyle, do improviso. Cara, isso é muito louco, porque, pensando do ponto de vista de um gestor, uma pessoa que vai contratar alguém, talvez o cara comunicativo não seja o perfil ideal, e sim o cara que está acostumado a lidar com dados, né? Boa, é isso aí. E, assim, não dá para dizer que comunicação não é importante. O vendedor vai falar no telefone o dia todo, vai fazer videoconferências. A pessoa precisa ter uma extroversão o suficiente para que relações humanas sejam legais dentro da vida daquele cara. E a gente sabe que tem muita gente que tem essa relação contrária, né? De que muita interação humana suga da energia de alguém. E tem pessoas que são o contrário. Tem a necessidade da interação humana para ter mais energia durante o dia. Então, não dá para tirar o fato da comunicação como um elemento importante, mas, cara, Gabriel, uma coisa que eu bato muito e digo que dá para escrever em pedra, de que comunicação não é a característica mais importante para você ser um ótimo vendedor. Ele é uma das. E acho que nesse bate-papo de hoje dá para a gente trazer essa desmistificação e entender quais são os outros critérios que, na minha visão e com a minha experiência, faz mais sentido prestar atenção para contratação, manutenção, promoção e até mesmo na autorreflexão se vendas é para mim. Cara, isso, me trouxe outro insight que é
Então a gente consegue aprender a vender. Porque se você não tem um perfil comunicativo, se é tímido, sei lá, você pode ser um bom vendedor? Com certeza. Com certeza você pode ser um bom vendedor. E com um asterisco dentro desse contexto todo. Ter vontade de aprender e ser curioso. Então, eu até tinha reservado esse como uma das dicas finais para a gente trabalhar aqui, mas já que você puxou esse gancho, cara, a curiosidade legítima por aprendizado, por buscar dados, por investigar, por entender processo como algo útil dentro da vida de um vendedor, é imprescindível para qualquer tipo de perfil de pessoa que queira se tornar vendedor. Seja alguém mais engenheiro, cartesiano, que é um perfil que particularmente eu gosto bastante de contratar e trabalhar dentro de vendas consultivas, ou se é alguém que é extrovertido, é o cara da galera, é a pessoa que ocupa os espaços. Então, de novo, reforçando, não é ali que está o ponto. Mas, se a gente unir essa ideia de um pensamento processual e analítico junto com a comunicação, a gente tem um perfil provavelmente muito redondo para trabalhar com leads vindos do LinkedIn Ads num contexto B2B e que exige um raciocínio bem complexo em cima de um processo de venda. Cara, mas como é que você traz, tipo, beleza, estamos falando de dados, precisamos analisar dados e a partir disso tomar decisões, mas como que a gente traz os dados para analisar um vendedor? Porque, cara, imagino que seja uma coisa comum para empresas de tecnologia. Pô, você ter o pipeline lá, etc. Mas, cara, explica um pouquinho para a galera como que a gente usa esses dados, aonde que a gente tem esses dados para a gente entender o que a gente precisa fazer. Beleza. Essa resposta ela não é tão simples. Então, quais dados vou analisar? Eu acho que cada empresa tem o seu contexto, cada empresa tem a sua necessidade. Acho que o mais útil para a gente trocar ideia aqui hoje é talvez fazer essa evangelização do passo imediatamente anterior, que é ter uma clareza e um entendimento de forma cristalina de que processo e dados ajudam a vender e eles não atrapalham. Então, dá para a gente falar sobre taxa de conversão, dá para a gente falar sobre ciclo de venda, dá para a gente falar sobre cadência de prospecção, dá para falar sobre tempo de primeiro contato. Tudo isso a gente pode destrinchar, talvez não nesse episódio, mas daqui para frente, mas eu acho que, para a galera que está ouvindo a gente aqui hoje, o nosso objetivo aqui seria a de botar na mente de quem vende ou de quem contrata vendedor, de que você provavelmente tem uma operação menos data-driven do que deveria. E você deve contratar vendedores que têm facilidade e vontade de trabalhar com dados e de ser curioso sobre ele para identificar, principalmente, aonde que ele está errando. E aí, cara, o exemplo mais básico. Cara, Gabriel, vamos pensar comigo aqui. O que faz um vendedor ter, em média, 10% de taxa de conversão, o outro ter 20% de taxa de conversão e o outro 30% de taxa de conversão? Você sabe me responder? Depois de ter o treinamento contigo, imagino que seja o processo de vendas. Tá, beleza. Só que para que serve o processo de venda? Dentro desse contexto de investigar, se você for um gerente de vendas, um tem 10, outro tem 20 e outro tem 30. O que você vai investigar dentro do processo de vendas para dizer o que um tem que melhorar e o outro não tem que melhorar? Boa. Imagino que sejam os gargalos entre as etapas. Beleza. Perfeito. E não são os números que normalmente vão nos trazer esses gargalos? Um vendedor, cara, especificamente na etapa de negociação, ou seja, já existe uma definição de etapa. Já existe uma clareza de que, primeiro, eventualmente, a gente faz um diagnóstico, a gente apresenta uma proposta, a gente negocia e a gente fecha. Esse é o processo de vendas. Isso é um processo de vendas. Dentro do lado do teu pipeline, como se fosse um funil de marketing, só que de vendas. É isso aí. Você tem as etapas seguindo. E que nem sempre esse processo ele é encaixado para todo mundo que está ouvindo a gente, para todo tipo de empresa, mas dá para dizer que se você não tem nada, começa por aí, tentando fazer critérios que definem uma investigação, um diagnóstico, perguntas sendo feitas e portas sendo fechadas para investigar se aquele lead deve ser avançado. Aí você apresenta a sua solução na mesma conversa ou numa outra. Às vezes você apresenta, às vezes você envia. Depois que o escopo está fechado, você tem que negociar.
ver se o preço se encaixa para a realidade daquela empresa, e depois fechamento são as burocracias para realmente viabilizar aquele projeto que o cara já te disse que quer comprar. Parece ser meio bobo falar que, pô, se tem um vendedor que tem 10% de taxa de conversão, outro 20% e outro 30%, será que não é útil a gente destrinchar se aquele que tem 10%, será que ele está pecando especificamente numa etapa específica? Me parece que sim, né? Acho que não precisa ser muito gênio para identificar que, pô, faz sentido eu pensar desse jeito. Então, se por acaso eu tenho um vendedor que, estatisticamente, eu estou vendo que naquela etapa está perdendo muito mais leads do que a média do resto do time, eu vou investigar o que esse vendedor está fazendo de diferente e provavelmente pior daquele outro que tem 30% de taxa de conversão, qual é o padrão do que ele faz, o que normalmente quase toda venda ele faz de igual e ele vende mais por causa disso, e aí eu pego esse dado, essa informação, e replico para o vendedor que faz menos. É isso. Estamos implementando um processo, estamos analisando dados, estamos fazendo uma comparação numérica entre uma pessoa e outra para fazer com que aquela pessoa que está vendendo menos venda mais. E do mesmo jeito, se você não tivesse um processo onde você tivesse etapas, você provavelmente ia ter que analisar o processo como um todo, ou você nem ia conseguir analisar porque que um vendedor vende mais que o outro ou não. É isso. Então, na prática, tipo, você não precisa ficar se reinventando o seu processo comercial o tempo inteiro. Você só entende onde está o problema. Né? É isso. E aí, de novo, a gente está falando de venda complexa. A gente não está falando de 5 minutos de bate-papo. A gente não está falando de leads do LinkedIn que provavelmente já sabem exatamente a sua dor, que já sabem exatamente o que eles precisam e só precisam tirar uma dúvida rapidinho aqui com o vendedor e o vendedor só tira pedido, que é o que a gente chama. Provavelmente o vendedor tem um monte de coisas para fazer. E se ele tem um monte de coisas para fazer e ele está vendendo pouco, a probabilidade da gente não acertar na análise se a gente não quebra isso por partes é muito grande. Então, se a gente faz essa quebra e analisa se especificamente numa etapa específica ou por algum motivo de perda específico ou por algum número específico ele não está vendendo, é bem possível que se a gente não tiver essa informação na mão, a gente erra muito. Quando a gente ouve uma call de vendedor ou vai acompanhar ou vai dar feedback, é difícil de acertar na mosca aonde que eu vou atuar e aonde que eu preciso que ele melhore, sabe? Total. E, cara, eu já ouvi objeção tipo, de vendedor que não implementava esse tipo de processo de vendas, por exemplo, falar que ter esse processo a ser seguido para todo mundo burocratiza as coisas, ou, vou ficar engessado em ter que fazer isso o tempo inteiro. E, na prática, parece que não é isso que acontece. Né? Com certeza não. E, de novo, aqui nós não somos os donos da verdade e que tudo que a gente fala precisa ser seguido à risca. Exceções existem. Existem ótimos vendedores freestyle que fazem do seu jeito, ninguém consegue fazer igual, e esse cara vende pra caramba? Acontece, mas é exceção. Não tem como você replicar uma área de vendas com previsibilidade e fazer com que você calcule que se você contratar mais 2 ou 3 pessoas com características parecidas e que implementa o seu processo de venda, provavelmente você vai ter melhores resultados do que você contratar alguém que você acredita ser um puta vendedor por causa da lábia, por causa de ser extrovertido, e deixar ele sozinho, tentando se virar do zero, achar o seu próprio jeito de vender mais. Provavelmente vai demorar mais, provavelmente vai ser mais caro, provavelmente você vai ficar de saco cheio e vai demitir esse vendedor, ou você vai ficar de saco cheio de você mesmo sendo vendedor, porque você está percebendo que você não está performando tão bem quanto o teu coleguinha ali do lado. Então, existem processos que podem ser burocráticos demais e deixa tudo muito chato? Cara, existem. Só que isso não tira o output de que processo e estatisticamente melhoram as coisas. Se o seu processo está burocrático demais e não está estatisticamente fazendo você vender mais, a solução não é tirar processo. A solução é revisitar o processo para que ele se torne útil. Para que ele se torne útil. E como é que você faz, tipo, imagina que você tem um vendedor que chegou agora, você precisa ensinar ele a implementar um processo e como que ele vai entender que ele precisa fazer as perguntas certas ou, por que eu estou fazendo essa pergunta aqui toda vez?
Cara, acho que você fez essa pergunta para mim porque a gente já trocou ideia sobre isso e eu já te confessei que quando eu comecei a minha carreira de vendedor, uma das minhas... Eu tive muita dificuldade. Cara, eu nunca fui o vendedor que recebeu o troféuzinho de melhor do quarter e ganhei o melhor prêmio do universo de ser o melhor vendedor do ano. Mas, cara, eu era extremamente constante, eu trazia muita previsibilidade para a minha área e batia uma porcentagem relevante dentro das minhas metas para não ser demitido e ter o meu bom emprego aí. Então, dentro dessa vida de vendedor que eu tive, uma das minhas grandes dificuldades era a de que muitas vezes eu entrava em piloto automático. Me davam um script de perguntas para fazer, me davam o caminho de que primeiro você pergunta isso, depois você pergunta aquilo, depois você pergunta isso, depois você pergunta isso. E aí, a minha maior preocupação era em seguir de forma cega a pergunta 1, e depois eu meio que não me importava muito com o que o lead respondia, e eu já ficava matutando, agora eu tenho que fazer a pergunta 2. E virava um robô daí. E aí depois eu tinha que fazer a pergunta 3 e fiz a pergunta 4, e aí eu me sentia satisfeito dizendo check na 1, check na 2, check na 3, check na 4, mas se fosse para me perguntar o que aquele cara te respondeu, e principalmente das respostas que aquele cara te trouxe, o que de útil ele te deu de informação para que você use isso para vender, cara, Gabriel, boto fé que muitas vezes eu não lembrava da conversa. Eu não lembrava do que o cara tinha me respondido, porque eu estava tão bitolado na minha mente de que eu tinha que seguir um processo à risca e fazer a pergunta 1, 2, 3, 4. E como é que você faz essa separação? Tipo, tu recebeu um script lá, mas você também não pode perder a tua personalidade, nem a forma de deixar as coisas naturais. Como que é só com a experiência que você vai entender isso? Ou como é que você faz para separar entre um script robótico e um script de pessoa que está interessada em entender o problema dela? Legal. Eu acho que essa resposta... Eu não tenho uma resposta muito assertiva sobre ela, porque ela cai no que aconteceu comigo. Experiência. Existe uma frase que eu gosto muito, que em inglês se chama get constant before you get great, que é fique constante, seja constante antes de ser ótimo. Então, antes de se preocupar sobre a super qualidade do teu trabalho, em ser o vendedor mais foda do mundo, antes se preocupe em ser um vendedor constante. E aí, eu fiz muito a preocupação dessa ideia de ser constante, de seguir o processo. Só que eu eventualmente esqueci que só seguir processo de forma cega, sem ter a inteligência por trás, sem ter o raciocínio do porquê que eu estou fazendo aquilo e por que aquilo vai me beneficiar para fazer aquela venda, eu só consegui fazendo um monte de ligação cagada, recebendo um monte de feedback dos meus gestores, ouvindo as minhas calls várias vezes, e aí sim, quando eu estou ouvindo a minha própria ligação, ouvindo a minha própria videoconferência, é o Thiago do futuro, ouvindo o Thiago do passado, se julgando, e aí pensando, Thiago, você fez a pergunta que deveria, o cara está te respondendo, e você não está prestando atenção naquele cara. Olha quanto gancho bom ele te deu. Olha essa informação super relevante que ele te deu agora e que você não usou depois para tentar reverter uma objeção. Então, comigo, foi, sei lá, na marra, de sempre olhar as minhas ligações passadas ou os meus gestores ouvindo as minhas ligações passadas e escancarando o meu erro e dizendo, Thiago, você precisa começar a prestar atenção no porquê que você está seguindo esse tipo de processo, porque, senão, aí sim o processo se torna inútil. Então, basicamente, é a ideia de pensar enquanto eu estou executando. Então, você tem que ter um processo, mas você não pode abrir mão de ser uma pessoa. Isso. Acho que é isso que tem que... E aí, acho que a gente cai num clichê bom que a gente não pode ser 8 ou 80. A gente não pode simplesmente querer trocar uma ideia sem ter uma sequência de por que eu estou trocando essa ideia, por que eu estou fazendo essa pergunta, por que eu estou tentando captar essa informação. Se eu só quiser ser o cara gente boa e que no final vai dizer, viu como a nossa conversa foi super massa? E aí, quer comprar de mim agora? Puta, isso não vai funcionar. Mas também o super extremo de eu simplesmente fazer uma pergunta porque me mandaram fazer a pergunta e eu não sei por que eu estou fazendo ela, também não faz sentido. Então é o bom meio termo que ajuda muito. E, cara, eu tenho até um exemplo disso, do extremo do processo sem inteligência, sem reflexão por trás,
de que eu lembro da contratação de um vendedor novo numa das empresas que eu trabalhei e eu também era vendedor. E aí ele recebeu o feedback de que ele precisava fazer mais perguntas. E aí deram a dica para ele fazer a metodologia dos 5 porquês, em que você simplesmente faz uma pergunta e depois, por quê? Aí com a resposta dele, por quê? A gente já falou isso num episódio passado. E aí o cara fazia esses 5 porquês e literalmente ele só fazia isso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sem ter nenhuma reflexão. E depois, quando a gente ouvia juntos a call da pessoa, a gente percebia o quanto a aplicação cega da metodologia simplesmente não funciona se a pessoa não pensa que eles me deram uma metodologia dos 5 porquês para tentar me dar o discernimento e me dar a ajuda de que, no final das contas, eu estou sendo um vendedor que só faz um puta monólogo de meia hora falando pra caralho sem parar, e o cara que está do outro lado, dá para ver na videoconferência que ele está de saco cheio, que ele está disperso, que ele tenta falar e aí ele fica quieto porque o vendedor está lá fazendo um puta monólogo. Então, acho que esse é o grande ponto, assim, de entender que a metodologia serve para você ajudar alguma coisa dentro de um contexto humano. Então, acho que esse é o grande ponto. Tem sempre que manter o interesse e pensar, nunca seguir as coisas no piloto automático. Estar pensando enquanto você está executando. E muitas vezes isso acaba sendo difícil, né? Porque na vida de vendedor, por mais que a gente tenha conversas diferentes todos os dias, fale com pessoas de perfis diferentes todos os dias, querendo ou não, se um vendedor faz 6 reuniões por dia, ele está fazendo quantas reuniões por semana? Quantas reuniões por mês? Quantas reuniões no ano? Chega uma hora que é fácil a gente entrar no piloto automático e simplesmente falar, tá, eu estou na minha 7ª reunião do dia. Eu vou fazer as mesmas perguntas, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, sem nem prestar atenção que antes eu estava conversando com uma imobiliária e agora eu estou conversando com uma empresa de software. Cara, o meu comportamento tem que ser diferente e eu preciso estar prestando atenção e realmente presente dentro daquela conversa para perceber que conversar com uma imobiliária é totalmente diferente de conversar com um software e que, apesar de que o grupo de perguntas que eu faço seja mais ou menos o mesmo, eu tenho que contextualizar para aquele ser humano que está do meu lado. E aí, se isso não for feito, a possibilidade de você ouvir essa call depois e se sentir puta envergonhado é muito grande. Boa. Então, vamos resumir tudo que a gente falou aqui e depois eu vou te pedir as dicas finais, como sempre. Boa. Cara, eu acho que, então, precisamos entender que vender não é arte, é processo. E aí, a partir disso, a gente precisa se basear em dados. Boa. Então, a gente precisa entender o processo, coletar dados para a gente não precisar ficar reinventando a roda o tempo inteiro e saber exatamente onde estão os gargalos e como melhorar e replicar as melhores práticas para o time comercial como um todo. Mais alguma coisa que você queira complementar? Eu acho que vale a complementação de que tudo isso é a criação de uma burocracia útil, e eu gosto de usar a palavra burocracia porque normalmente a galera fala como um termo pejorativo. E não necessariamente ele é. Mas, se a gente cria uma burocracia útil, isso faz com que a personalidade do vendedor possa ser aflorada, que a gente possa fazer com que a minha personalidade, o jeito que eu gosto de ser, o jeito que eu gosto de trocar ideia com as pessoas, seja muito mais fácil, porque eu já tenho atalhos e um caminho pensando em qual é a sequência normal de que os melhores vendedores fazem desse jeito, ou de que, enfim, estudei metodologias e que fazem com que eu tenha tranquilidade em seguir um passo a passo e, a partir disso, eu coloco a minha personalidade dentro disso. E aí eu não me torno um robô. E aí, para a gente fechar, acho que a última dica é revisitar aquilo que eu falei lá no começo. Buscar ser curioso e entender o porquê das coisas. Se você que está ouvindo a gente for um vendedor que entende a importância de um processo, entende a importância de métricas e começa a tomar decisões a partir delas, e que você começa a investigar que se você não teve um mês bom, por quê? Porque marketing me trouxe lead merda. Porque o mercado está ruim. Porque eu tive algum problema pessoal e aí eu estou menos empolgado aqui para vender. Cara, tudo isso normalmente são muletas em que não te ajuda nada a vender mais no mês que vem. O que está no nosso controle você fez 45 ligações de vendas durante o mês,
Aqueles que você vendeu, você aplicou metodologia, aplicou um padrão, que normalmente são as boas práticas, baseadas em outros vendedores que vendem bem, o que eu não apliquei de bom e que eu devo melhorar nas próximas? E aí me traz uma super tranquilidade de que é aquele elemento que eu preciso melhorar e a gente pensa em Pareto, né? 80-20. Se eu mudar uma variável aqui, que eu estou vendo que eu estou pecando, comparado com os números e comparado com as outras pessoas, se eu mudar isso, é bem provável que eu venda mais. E aí eu não caio nessa loucura de ficar desesperado de que meu chefe está querendo que eu bata mais metas e eu não faço ideia por onde começar. Boa. Então para de terceirizar a responsabilidade, assuma a tua culpa, vê quais são as métricas que você precisa melhorar e para de botar a culpa no marketing. É isso aí. Então, se esse episódio te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o comentário aqui, compartilhar com seus amigos vendedores, gestores de vendas, empresários, etc. E se a gente puder te ajudar de alguma forma com o processo comercial, com o marketing, etc., aqui no primeiro link da descrição tem um contato para falar provavelmente com o Thiago aí, isso aí e conduzir o processo comercial com você. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera.